vocês não imaginam o alívio que eu estou tendo de estar sentada aqui. E vou explicar por quê. Porque eu via sempre, né, o anúncio das inscrições e tal, e sempre me chamou muita atenção o título desse colóquio, né, Métodos Plurais, e eu acredite, gente, eu via o período de inscrição, começava a preparar, e aí eu parava e pensava assim, não, são métodos plurais, não são métodos caóticos. Acho melhor esperar, fica menos caótico para eu apresentar. E por isso eu estou apresentando aqui hoje. Essa apresentação que eu vou fazer é uma parte, né, do que eu apresentei na minha qualificação e na nossa última reunião do grupo de estudo, mas não é. Parece, mas não é. Ela tem elementos ali para contextualizar. E ao longo da exposição eu vou explicar por que o quebra-cabeça Praça 11, porque para esse colóquio especificamente eu quis dar o título de quebra-cabeça Praça 11 e não vão acabar com a Praça 11, que é o título da minha pesquisa. Essa é a Praça 11, né? Essa daí é uma foto aí dos anos 30. Aí você pode ver o desenho que ela é um quadrilátero, é uma praça urbana, né? Tem automóveis, tem linha de bonde, tem um chafariz francês, tem uma escola, esse edifício que está aí ao fundo é uma escola pública, feita por encomenda de Dom Pedro II, né? E ela... Hoje, onde tem essa escola é a Cabeça do Zumbi, né, na Presidente Vargas. Ela foi totalmente demolida, tanto a escola como a praça, no início da década de 40. A escola foi demolida um pouco antes. Eu vou fazer só esse contexto para explicar um pouco o meu objeto, na verdade, né? A ideia de pesquisar a Praça 11, ela surgiu a partir da música, não da música Praça 11 em si, mas das várias músicas que falam da Praça 11, e por conta da minha afinidade com o samba. É um assunto que eu pesquiso e escrevo desde a graduação. Minha graduação foi sobre samba de terreiro, e ali, ao pesquisar samba de terreiro, eu cheguei à casa de Tia Ciata, né, uma matriarca que é atribuída ao terreiro dela, né, como o nascimento do samba do Rio de Janeiro e das primeiras gravações também de samba. Esse é o Grande Otelo, ator, que autor, né, compositor de uma música que se chama Vão Acabar com a Praça 11, feita em 1942, ano que ela foi demolida. Essa música é dele e do Erivelto Martins, que aponta, que dá sinais, né, do que tinha na Praça 11 naquela época e o que se esperava do futuro. Então ele fala os encontros de escolas de samba que aconteciam ali, os cortejos, foi ali que nasceram as escolas de samba, e ao mesmo tempo, apesar de lamentar, né, o fim da praça, fala que algum dia a nova praça nós teremos e o teu passado cantaremos, olha para o futuro. Essa imagem do Grande Otelo, esqueci de falar, foi de uma filmagem do Orson Welles, do É Tudo Verdade, que ele passou dias com o Grande Otelo, conhecendo o Rio de Janeiro, indo para os sambas e tal. Aqui um pouco para pesquisar a Praça 11, eu fui na bibliografia específica, né, sobre a Praça 11, sobre a história do Rio de Janeiro, sobre construção da Avenida Presidente Vargas. Aqui são dois mapas em paralelo, só para vocês verem que aquele campo ali é o Campo de Santana, aqui sem a Presidente Vargas, aqui com a Presidente Vargas já tirando um pedaço do Campo de Santana e tirando a praça também. A praça é esse quadradinho aqui. Ela estava aqui não está mais. É um momento que ela sumiu do mapa.
entre aspas, né? E a minha pesquisa é exatamente sobre esse entre aspas. Aqui a Presidente Vargas já estava demolida, não. Foram 515 edifícios demolidos e a praça foi a última a ser demolida. Essa foto aérea é interessante porque mostra que ela foi a última. Essa é uma foto atual, feita da laje do prédio Balança Mas Não Cai. Esse aqui é o terreirão do samba. A Praça 11 ficava aqui. Aqui está a cabeça do Zumbi pequenininha, que é muito alto, é difícil. E existe um projeto, aliás, já houve vários projetos de ocupação no terreirão com samba, tanto que se chama Terreirão do Samba, porque e muita gente acha que a Praça 11 era aqui, inclusive. Para tentar achar a Praça 11, né? Hoje eu fui ver ela aqui para poder mostrar que ela aparece no mapa ainda. Eu falei que ela sumiu do mapa, mas se a gente dá um Google, ela aparece lá, ó, Praça 11 de Junho, mesmo não havendo praça. Essas foram as primeiras perguntas, né, da pesquisa. E a minha principal curiosidade é o que faz ela continuar existindo. Mas aí é que está. O que faz ela continuar existindo? Seria um percurso, em termos de pesquisa, podia pensar, bom, vou apresentar o meu objeto, eu vou dar um contexto histórico, mostrar de quem que eu estou falando, as modificações que ela sofreu. Eu vou na bibliografia, né, especializada que já existe sobre isso, eu vou aos documentos, posso ir a registros musicais também, e eu posso fazer entrevistas. Como eu estou pesquisando hoje, eu posso fazer entrevistas e fazer um cruzamento disso tudo, e isso vai me dar respostas. Pronto, tenho a tese. Só que não. Porque o que mais me intriga não é como ela continua existindo, porque isso, de certa forma, eu já tenho a resposta. A importância cultural, né, desse território, e aí eu trabalho com o território, um conceito de território usado, né, do Milton Santos, que ultrapassa décadas, né? Então, o samba, mas não é só o samba e o entorno dele, né? Os encontros que aconteciam ali. Então, a música acontecia ali e continuou acontecendo, né? Tanto que a gente tem ali o Sambódromo, que é muito perto, que é da década de 80, teve essa interferência ali, foi o governo Brizola, a Cabeça do Zumbi também. Né? Então, o que essa força está me dizendo? Isso já existe, isso já está dado. Mesmo quando ela foi demolida, o próprio prefeito exaltou a importante tradição, importância para a cultura carioca, a Praça 11, e demoliu. É muito contraditório. No próprio discurso, exaltando a inauguração da Presidente Vargas, ele fala, demolimos, inclusive, a importante praça. Existe uma série de contradições nesses discursos, né? Mas eu também não queria falar do discurso do poder. O que eu quero saber o que me chamou a atenção, que cada vez que eu falava sobre a Praça 11, uma pessoa apontava para uma direção diferente da Praça 11. E tinha um motivo. Não era uma coisa aleatória, né? Então era ali, a Praça 11 era ali onde foi criada a Deixa Falar, a primeira escola de samba. A Praça 11 era ali onde tinha aquele terreiro tal. E a Praça 11 é onde é a estação do metrô. Tem uns que falavam assim, não, a Praça 11 ainda existe, é aquele larguinho que está em frente à estação do metrô, Praça 11. Enfim, e apontava e tinha uma justificativa. E eu pegava esses motivos, faziam sentido. Né? Por que não? Por que não ser ali, né? Então, isso complicou mais a minha pesquisa.
E aí, por isso, quebra-cabeça. O meu ponto de partida tinha um raio, né? Ali eu fiz aquele raio aqui para iniciar as entrevistas. Só porque eu precisava mesmo de um ponto de partida. E aí eu dei o limite desse raio, pegou o Sambódromo, a igreja de Santana, cadê? A igreja de Santana está aqui. Né? Então, e pega um pouquinho ali do Morro do Pinto. Então, com esse ponto de partida, eu já consegui caminhar. Aí o tipo de pesquisa, como eu falei, a princípio eu vou apresentar o meu objeto. Então, para isso eu tenho esse contexto histórico, tenho a bibliografia, eu tenho documentos, eu tenho que são jornais e revistas, tenho arquivos públicos. O campo eu já tinha identificado que era fundamental. E a cartográfica aqui não é porque não é que eu vá, a cartografia eu recorro a ela, assim como eu mostrei alguns mapas, porque algumas informações só existem nos mapas. Então, várias entrevistas, as pessoas falam de pontes, de caminhos e tal, que eu não acho em lugar nenhum, eu só entendo o que as pessoas estão falando quando eu vou no mapa. E aí eu vejo lá o desenho, não sei do que elas estão falando. Esse foi um panorama que eu apresentei de conceitos, né? na qualificação. Alguns muito certos, né? Que eu não podia deixar de falar, como território imaginário. E eu deixei aqui do lado de fora os que ficam orbitando, assim, essa cabeça do zumbi. Então, desde que um ano antes, na verdade, de eu entrar no doutorado, entrei em 22, eu participo do cortejo de Tia Seata, que acontece todo dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra. Parte ali da Casa de Artes, do Centro Cultural Calouste Gulbenkian, e eles dão uma volta, vão até a cabeça do zumbi. E são vários grupos com tambores. Tem também um cortejo, tem um rancho judeu, Esse ano teve uma novidade, foram os ciganos, também foram. Então, esse é o trajeto que eles fazem. E esse também, o meu raio, aquele raio inicial, ele foi se fechando. Assim, porque esse cortejo, quando eu comecei a fazer as entrevistas, esse cortejo me ajudou a delimitar bastante a pesquisa. São algumas fotos do cortejo, pode passar. Esse aqui é interessante, eu não vou conseguir passar esse vídeo, mas no ano passado foi anunciado que o terreirão seria reconfigurado para o carnaval, seria reproduzida, a velha Praça 11 seria reproduzida no carnaval. Em vez daquelas, não sei se vocês já foram no carnaval no terreirão, mas são várias barracas, né, e tal, comida. E aí, mas essas barracas seriam a reprodução da Praça 11 dos anos 40, parecido com essa reprodução da Quadra da Portela, que tem aquele casario, Daisy. Né? Então, seria assim. E mais nada aconteceu. Aí, chegamos em 2025. Faz 3 semanas disso. O Eduardo Paes anunciou a Praça 11 Maravilha. E ele chamou um arquiteto, o nome dele é Francis Querê, para fazer um projeto da Biblioteca dos Saberes, que vai ser construída ali no Terreirão do Samba. Eu fui lá. Eu fui lá na inauguração, me comportei, viu? E aí, o arquiteto, realmente, ele é muito premiado, ele é muito talentoso. Ele ganhou um prêmio internacional muito importante. Ele é da aldeia de Gando, que é um país, Burkina Faso, né, na África Ocidental. E ele é teuto-africano. Ele é alemão já há
30 anos, se não me engano. Mas esse é o projeto. Aqui é uma projeção, parece tá rosa, mas não é rosa, não. É por conta da luz da projeção. Ele ficou meio rosa, mas a cor é mais bonita. A cor é terracota, assim, mais uma cor de terra. Então, vai ser um parque e tal. Essa estrutura cônica é uma referência ao Manto Tupinambá, que foi notícia, lembra? O Manto Tupinambá brasileiro que foi devolvido ao Brasil. Nada tem a ver com a Praça 11 que eu tinha mostrado antes. Nada tem a ver também com a Praça 11 anterior à urbanização. A Praça 11, ela nasce como Rocio Pequeno. É um lugar que é ocupada primeiramente por negros livres e libertos, no mangue, porque era onde é permitido que eles ficassem. Era uma área rural, pantanosa, portanto, uma área segregada, né? O Muniz Sodré trabalha com isso, fala sobre território segregado, era onde era permitido que eles ficassem, né? Que eles ocupassem. No entorno da Capela de Santana, que era uma irmandade negra. Então, enfim, era um pântano. Mas o que eu posso concluir? Mais uma vez, o Estado está impondo uma praça, um espaço, né, para essa população. Então, e isso reforça essa forma, esse método, né, que eu organizei para poder ter as respostas que eu quero, que entender esse imaginário hoje a partir de quem vive a Praça 11. Como é que eu cheguei nesse quebra-cabeça? Como é que a gente monta um quebra-cabeça? Pelas beiradas, né? É pela beiradinha. Então, na minha beirada, o campo está nessa beirada. Não é linear a minha pesquisa. Eu não fui para a bibliografia, fui para os documentos, fui para a entrevista e analisei. Eu estou partindo, é claro que eu precisei de uma bibliografia básica, né, preliminar, mas essas entrevistas estão apontando para outras fontes também. Estão me ajudando nesse direcionamento. Então, por isso que eu botei o campo nas beiradas. Então, essa bibliografia e essa pesquisa bibliográfica e documental, até chegar no centro, que seria o imaginário da Praça 11. Isso tudo só para vocês entenderem como eu saí do caos. Existe luz. Isso.